Assista a um curso sobre Direito Processual Administrativo com a professora Isadora França Neves. Os temas abordados são as disposições gerais da Lei de Processo Administrativo, as competências, os prazos e a comunicação. A professora também vai falar sobre a instrução, as alegações finais, os recursos, o dever de decidir e as causas de extinção. Começa agora a aula 5. Olá, me chamo Isadora França Neves, eu sou advogada, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, professora na Universidade Católica de Brasília e presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OABDF. Estou aqui apresentando esse programa da TV Justiça chamado Saber Direito e estou tratando sobre o processo administrativo. Essa é a minha quinta e última aula. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui e vamos fechar com chave de ouro esse tema tão relevante que nós estamos trazendo aqui na TV Justiça. Gostaria, desde já, de agradecer a toda a equipe da TV Justiça e do programa Saber Direito. Esse tema é muito relevante e tantos outros temas também igualmente relevantes que são colocados aqui de forma absolutamente gratuita, via acesso YouTube, via TV Justiça, que você pode abrir aí no seu celular, abrir no seu computador e curtir e surfar aí em todos esses assuntos extremamente relevantes. De minha parte, espero ter trazido a maior consideração, as maiores considerações de forma relevante sobre a Lei 9784 de 99. Na primeira aula, nós vimos como o processo administrativo ele deve se opor à noção do ato administrativo. Um ato administrativo focado apenas na figura autoritária do Estado. Um ato administrativo, nas palavras do professor Floriano de Azevedo Marques Neto, um ato administrativo autista que não se abre para a participação dos diversos personagens que envolvem a sua atuação. Nós vimos também a necessidade de usar o processo administrativo como instrumento legitimador do próprio poder da administração pública e como uma forma de aplicar a impessoalidade nas decisões administrativas. Vimos ainda, na nossa segunda aula, quais são as hipóteses de impedimento e de suspeição e também as hipóteses de revogação e avocação de incompetências. Na nossa terceira aula, falamos sobre os prazos processuais que são contados em dias corridos e não em dias úteis. Falamos ainda sobre a forma de comunicação dos processos e na quarta aula falamos bastante sobre as fases do devido processo administrativo. Fases estas que devem ser respeitadas pela administração pública e exigidas por nós, operadores do direito, sob pena de não interpretarmos a Lei 9784 à luz do texto constitucional, que é a nossa Carta Maior, cujo artigo 5º, inciso 55, expressamente impõe que aos litigantes nos processos judiciais ou administrativos serão assegurados os meios e recursos inerentes à ampla defesa, que será assegurado o contraditório, tá certo? Então, esse foi um breve resumo das nossas aulas e eu queria começar agora a nossa quinta aula tratando das hipóteses de extinção do processo administrativo. Basicamente, o processo administrativo ele vai se encerrar de duas formas. Pela renúncia ou desistência da parte. Isso é uma possibilidade. Contudo, é importante destacar que, caso essa parte renuncie ou desista de um processo e a administração pública entenda que persiste interesse público, não necessariamente esse processo vai ser encerrado. A administração pública pode entender que aquele processo deve continuar. E a segunda hipótese de extinção desse processo é a própria finalização do processo. O processo entendido como um conjunto de atos concatenados, mas não um mero procedimento, como nós colocamos na primeira aula. Processo como instrumento de legitimação. São atos concatenados, mas com uma questão constitucional, a possibilidade de intervenção das partes, a possibilidade de dialogar, a possibilidade de você colocar as suas alegações e ter essas alegações analisadas efetivamente, de forma material, pela administração pública. Isso é o processo. Esse é o processo que deve ser buscado por nós, operadores do direito.
na metáfora, na alegoria que eu coloquei do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, nas últimas aulas, eu falei que o ato administrativo, segundo o professor, era uma foto e o processo é como se fosse um filme. E eu agreguei a essa alegoria uma alegoria que eu mesma coloquei na minha dissertação de mestrado, na medida em que eu entendo o processo administrativo não só como um filme. Eu acho essa noção de filme, ela não coloca necessariamente a importância do processo. O processo ele não é só várias fotos estacionárias que estão colocadas juntas formam uma imagem com movimento. O processo ele deve ser um filtro. O processo administrativo ele deve ser um purificador de água, de maneira que o copo que nós vamos servir, aquele ato administrativo, aquele objeto final, aquela questão que nós vamos colocar ao final do processo administrativo, deva ser limpo, seja uma água límpida, sem impurezas, sem máculas. Um processo administrativo deve atuar como um filtro legitimador, como um purificador de água. E assim, dessa forma, nós podemos obter um produto, uma água própria para nós bebermos, uma água límpida, sem vícios, sem máculas, sem sujeiras. Então, eu proponho essa metáfora, essa alegoria, para que nós consideremos o processo administrativo como esse instrumento de legitimação, tá certo? Dessa forma, quando nós encerramos um processo administrativo, como eu venho reiteradas vezes colocando para vocês, não necessariamente significa que aquele processo, aquela discussão vai se encerrar ali. Nós sabemos, vocês já sabem que acompanharam comigo aqui as nossas aulas no Saber Direito, que existe um princípio que se chama princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Esse ato administrativo, ele pode ser objeto de questionamento perante o Poder Judiciário. Eu vejo na minha atuação profissional muitas autoridades, muitos órgãos, muitas partes da administração pública que questionam o fato do ato administrativo ser levado ao Poder Judiciário para apreciação. Contudo, isso não deveria ser um problema. Na verdade, é justamente pelo fato de ser necessária uma adequada instrução do processo, uma adequada colocação dos argumentos, enfrentamento dos argumentos. É justamente por isso que o ato pode e deve, nos casos em que for necessário, ser levado para apreciação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele pode sim e deve adentrar no mérito administrativo quando estiver eivado de ilegalidades. Eu vejo muito isso em alguns casos em que atuo na aplicação de sanções. Não raro, eu observo algumas sanções, algumas aplicações de sanção, que elas se dão uma medida estritamente superior ao fim a que se destinam, ao interesse público. É uma sanção que é aplicada com a finalidade única e exclusiva de punir aquela parte, aquele interessado, e não uma necessidade de corrigir uma determinada conduta. Vejam, o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, ambos, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eles também devem ser observados e também são passíveis de controle pelo Poder Judiciário. Portanto, é imperioso que o processo administrativo, do começo ao fim, ele seja sempre pautado por esses princípios constitucionais. É o fenômeno da constitucionalização do direito administrativo. Como coloquei logo nas primeiras aulas, um texto muito interessante do ministro Luiz Roberto Barroso sobre o tema. É muito importante que você, telespectador, que está aqui me acompanhando nesse programa maravilhoso, leia esses e outros artigos e outros livros que eu indiquei aqui para vocês ao longo de todas as aulas. Eles vão abrir a sua mente e vão fazer com que você pense de forma racional, de forma lógica, de acordo com o que determina a Constituição Federal. Nós precisamos pensar dentro dos ditames constitucionais e impedir que esse paradigma autoritário do direito administrativo autocrático, aquela vontade unilateral imposta pela administração, ela continue sendo exercida nos dias de hoje. Isso não tem mais espaço. Hoje nós vivemos um direito administrativo moderno, para citar a professora Odete Medawar. Nós vivemos um ideário participativo. Nós temos que superar, nós temos que ter a ampla participação das pessoas interessadas. E essa participação, ela tem que se dar especialmente no seio do processo administrativo, no processo de instrução. Somente assim nós vamos conseguir respeitar os ditames constitucionais.
Ainda falando um pouco sobre as causas de encerramento do processo administrativo, quando nós encerramos um processo administrativo, alguns atos, eles podem ser passíveis de reforma por parte da própria administração. Ou seja, não necessariamente esse ato vai ter que ser levado para apreciação pelo Poder Judiciário, tá certo? A administração, ela detém o poder de revisitar os seus atos a qualquer tempo. O artigo 53 da Lei 9784 assim dispõe, e nós temos também uma súmula do STF, que é a súmula 473, que dispõe que a administração pública pode rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Nesses casos, a administração pública pode anular o ato administrativo. Então, quando houver vício de ilegalidade, a administração pode anular esse ato. Agora, se for um ato de conveniência e de oportunidade, a administração pública pode revogar esse ato. E, se houver algum vício naquele processo, mas que ele não seja passível de anulação, ele não é um ato que tem um vício de legalidade, ela pode convalidar aquele ato, conferir-lhe uma validade posterior. Esses são pontos muito importantes quando nós analisamos o poder que a administração pública tem, é o chamado poder de autotutela, de autotutelar os seus atos, as questões que ela coloca. Então, não necessariamente nós precisamos ir para o Poder Judiciário. A administração pública detém essa prerrogativa de anular, de autocontrolar, a autotutela dos seus atos, beleza? Então, isso está previsto no artigo 53, da Lei 9784 de 99 e também na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Agora, vejam, há um argumento muito interessante, há um ponto fundamental quando nós falamos do princípio de autotutela da administração pública. Nós estamos dizendo aqui, então, que a administração pública ela pode rever os seus atos. Sendo o caso, ela pode anular atos por motivo de ilegalidade ou ela pode convalidar atos que tenham algum problema, mas que não necessariamente importem a sua anulação, eles podem ser convalidados. Ou atos que estejam relacionados com questões de discricionariedade, eles podem ser revogados pela administração. Mas veja, quando nós temos um aparato, uma administração, na última questão que nós colocamos no quadro, a gente colocou isso, nós temos uma estrutura de uma administração e nós temos diversas pessoas que passam por aquela administração e não necessariamente uma vai pensar igual à outra, embora em tese o interesse público ele seja um só, mas por óbvio determinadas questões, às vezes até políticas ou orientações pessoais podem acabar intervindo de uma forma ou de outra. Nesse sentido, nós temos que deixar bem claro que o princípio da impessoalidade ele deve ser sempre buscado. E nada melhor do que isso, do que o processo administrativo. O processo administrativo ele vai documentar toda aquela situação, de maneira que uma mudança na administração, uma mudança na organização política, não necessariamente vai importar na perda daquele processo administrativo. O que está nos autos é a verdade. Portanto, é imperioso que a instrução processual seja feita de forma absolutamente adequada. Ainda sobre isso, e preste atenção no meu raciocínio, porque o que eu vou propor aqui para vocês é um raciocínio constitucional, é um raciocínio jurídico bastante interessante. Se a administração pública pode revisar os seus atos, o que acontece em casos como, por exemplo, de contratos muito longos, como eu disse para vocês aqui nos casos das concessões, que são contratos de 20, 30, 40 anos, ou em contratos, mesmo contratos menores, mas que envolvam obras de grande vulto, por exemplo, que sejam obras que demorem ali 5, 6 anos para ficarem prontas. O que acontece se nesse meio tempo, às vezes por uma troca da administração, ou seja, por uma questão de conveniência ou oportunidade, ou seja, por simplesmente se entender que aquela questão, aquela obra, aquela concessão, aquela necessidade de eventual duplicação de uma rodovia, ou de construção de uma ponte, ou de um hospital, o que acontece se depois que aquele processo já está em andamento, que o particular já se mobilizou, já está atuando, que ele teve ali todos os indícios de que aquilo ia para frente, o que acontece se a administração pública resolve voltar atrás?
Esse é um ponto muito relevante, porque nós vamos entrar aqui no meu princípio favorito, que é o princípio da segurança jurídica, que foi inclusive parte da minha dissertação de mestrado. Eu acho muito interessante esse princípio, é o meu princípio favorito, e para isso eu gostaria de indicar para vocês um livro muito relevante, um texto muito relevante, na verdade, que são os textos do professor Almiro do Couto Silva, que fala justamente sobre esse princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança nas relações jurídicas, segundo o professor Almiro do Couto e Silva, ele possui basicamente duas vertentes. Sob a ótica objetiva, ele corresponde ao fato de que a administração pública deve respeitar um prazo específico para fazer essa revisão de atos administrativos, ou seja, é um limite temporal a essa mudança, eventual mudança de entendimento da administração pública. Essa é a ótica objetiva do princípio da segurança jurídica. Sob o aspecto subjetivo, o princípio da segurança jurídica pode ser entendido como a criação de uma confiança legítima, de uma expectativa legítima criada pelo particular em face das reiteradas ações do poder público, da administração pública em relação a uma determinada matéria. Ou seja, a ótica subjetiva está relacionada com a proteção da confiança, enquanto a ótica objetiva está relacionada com a delimitação temporal para a mudança de entendimento da administração. Uma mudança de entendimento deve respeitar um determinado prazo. O princípio da segurança jurídica também é um princípio ordenador do Estado democrático de direito. E, na verdade, ele tem tudo a ver com o processo administrativo, na medida em que o processo administrativo, ele ao mesmo tempo produz a segurança jurídica e legitima a segurança jurídica, ou seja, o processo administrativo ele tem essa dupla atuação em relação ao princípio da segurança jurídica. Portanto, essas duas matérias que eu estou colocando aqui, juntando nessa aula, elas têm tudo a ver. O processo administrativo, ele não só traz segurança jurídica, ele também legitima a segurança jurídica. Nesse sentido, é muito importante que nós nos atentemos bastante a esses conceitos do princípio da segurança jurídica, seja pela ótica subjetiva, seja pela ótica objetiva. Como eu disse para vocês, existem alguns casos, por exemplo, de concessões, nos quais os contratos eles são muito longos. Então, são contratos de 20, 10, 30 anos. Portanto, esses casos são os casos que têm mais coisas, mais questões sobre segurança jurídica. Vejam o que aconteceu nesse caso em específico. Uma vez, uma concessionária de rodovias se programou, a pedido da administração, para executar algumas obras de duplicação em uma determinada rodovia, tá certo? Essas obras de duplicação foram requisitadas pela administração pública e estavam previstas em contrato. O que aconteceu foi que ao longo do processo, um processo bastante longo, que passou por diversas áreas, passou por aprovação ambiental, passou por qualificação técnica, passou por a parte financeira, passou por vários setores ali. Vejam, olha que interessante, talvez nessa época se já tivéssemos esse instrumento da decisão coordenada, como eu disse na aula passada para vocês, daquela inovação legislativa de 2021, do artigo 49A, que diz que quando nós temos 3 ou mais instâncias decisórias que precisam fazer uma decisão conjunta, que é possível fazer uma decisão coordenada nesse sentido. Vejam bem, se tivéssemos essa inovação legislativa já naquela época, talvez isso não tivesse demorado tanto. Mas tudo bem, acontece. O direito, ele tem essa tendência. Nós vamos criando as leis conforme as coisas vão acontecendo. E ainda assim, uma lei geralmente já nasce desatualizada. Mas faz parte. E nós, enquanto aplicadores do direito, nós temos que estar sempre bastante atentos e bastante em busca de conhecimento. Nós vamos ser eternos estudantes. Por isso é muito importante que nós fiquemos atentos e assistamos, por exemplo, programas como esse da TV Justiça, que trazem esse conteúdo bastante relevante aqui para nós. E você pode ver isso no conforto da sua casa, no seu celular, no seu computador, enquanto você está esperando uma consulta, enquanto você está esperando uma pessoa se arrumar para vocês saírem. Está tudo certo. Aproveite o seu tempo e esteja sempre em busca de conhecimento, tá certo? Então vamos voltar um pouquinho aqui
para o nosso caso. O que aconteceu nesse caso? Então, o tempo entre essa solicitação da administração e eventual autorização do início das obras foi tão grande. Tivemos também mudanças de pasta, mudanças políticas e até mesmo mudanças de entendimento em relação à necessidade da execução daquela obra ou não. Então, nesse sentido, o particular havia se preparado com base no que a administração o disse, que aquela obra seria executada. O particular se preparou, fez os estudos, fez os projetos, alocou as equipes, gastou com aquilo. E depois, algum tempo depois, o que aconteceu? A administração pública entendeu que aquilo ali não necessariamente deveria ser feito naquele momento. Só que nós alegamos, nós enquanto advogados da causa que eu estou colocando aqui, nós alegamos que o princípio da segurança jurídica deveria ser respeitado, o princípio da proteção da confiança, de maneira que, pelo menos, os gastos que foram tidos para realizar toda aquela preparação deveriam ser ressarcidos, devidamente ressarcidos, àquela empresa que atuou dessa forma tão diligente para prontamente atender o pedido da administração. E nós tivemos um resultado bastante favorável em relação a isso. Isso é um grande exemplo do princípio da segurança jurídica sob a ótica subjetiva, que é o princípio da segurança jurídica relacionado com o princípio do non venire contra factum proprium. Esse latim, esse juridiquês, ele costuma cair bastante, mas ele é basicamente o seguinte: a administração ela não pode adotar comportamentos contraditórios. Vejam, se houve em algum momento a indicação de que aquele ponto, aquela questão era necessária, pouco tempo depois, não pode a administração dizer que aquilo ali já não era mais necessário. Ela não pode falar dessa forma, de maneira a prejudicar o particular. Olha só como o princípio da segurança jurídica tem plena aplicação em várias questões do direito administrativo. Sob a ótica objetiva, eu comentei que o princípio da segurança jurídica ele está relacionado com a delimitação temporal da atuação estatal. E isso nós temos muito presente na Lei 9784. Vamos conferir o que diz a lei a esse respeito. O artigo 54 da lei. E esse artigo 54 da Lei 9784 de 99 dispõe que decai em 5 anos o prazo para a administração revisitar atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os interessados, contados da data em que foram praticados, salvo quando comprovada a má-fé. Esse artigo é um artigo muito importante, especialmente em relação a uma questão que eu trouxe lá no começo, lá nas primeiras aulas, em relação à aplicação desse prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9784, e uma outra aplicação de um outro artigo que estava previsto na legislação do processo administrativo do Estado de São Paulo, no artigo 10, inciso 1. Lembram-se desse caso? A ADI 6019, a DIN aqui no STF, que por maioria declarou a inconstitucionalidade da legislação de São Paulo, que embora anterior à Lei 9784, dispunha que o prazo seria de 10 anos e não de 5. Isso só coloca, mais uma vez, a Lei 9784 com um espectro de nacionalização. A Lei 9784, ela tem uma força muito grande, então a tendência é que essa lei ela seja aplicada sim aos estados e municípios, embora ela não revogue expressamente essas outras disposições. Lembram-se disso das últimas aulas, né? Essa DIN é muito legal, a DIN 6019, tá certo? Que foi um pedido, uma ação de declaração de inconstitucionalidade que foi proposta pela Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, tá? Essa DIN foi decidida no ano de 2021 e ela indicou que o artigo 10, inciso 1º da Lei Estadual, da Lei de São Paulo, que é anterior, ela é de 98, ela é anterior à Lei 9784, e ela dispunha que o prazo decadencial seria de 10 anos e declarou a inconstitucionalidade desse artigo e fez prevalecer o artigo da Lei 9784, esse que eu acabei de falar para vocês, que decai em 5 anos o prazo para a administração reservar esses atos, ela revisitar esses atos, tá certo? Então, via de regra, o prazo é de 5 anos contados da data em que foram realizados, salvo a existência de má-fé do particular.
Nesse caso, nós não podemos usar essa questão da proteção da confiança legítima e do princípio da segurança jurídica também sobre o viés objetivo, porque aqui, quando existe a má-fé, lógico, essa má-fé tem que ser comprovada, o que está acontecendo é que o particular ele está tentando fazer algo irregular e torcendo ali para que a administração perca os 5 anos. Então, a má-fé, ela não pode ser presumida, ela tem que ser comprovada e ela está apta a afastar esse prazo decadencial de 5 anos. Nesse ponto ainda, eu gostaria de comentar para vocês um caso bem interessante sobre segurança jurídica. Vejam, em 2021 nós também tivemos a nova LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa LINDB, ela foi tida como essa nova LINDB que fez alguns acréscimos à lei que antigamente era a Lei de Introdução às Normas do Código Civil e depois virou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inseriu alguns artigos, salvo melhor juízo, de 20 a 28 ou 20 e poucos, 20 a 30, inseriu uns 10 artigos muito importantes para essa questão da segurança jurídica. Eu queria comentar um pouquinho sobre esses artigos com vocês, mas antes eu queria trazer uma situação prática para a gente poder comentar esses artigos da LINDB logo em seguida. Essa situação prática foi a seguinte: esse foi um processo que eu atuei no Tribunal de Contas da União. Era um processo em que eu tinha que defender uma empresa que foi responsável pela realização de umas obras de irrigação. Essas obras foram feitas em uma parte de um município que era muito árido ali, semiárido, e não tinha água. Então as pessoas que ali moravam, era um município bem pequeno, e o pessoal que morava ali, eles não tinham condições de ter o seu próprio alimento, de fazer ali, de cultivar o seu próprio alimento, o seu gado, as suas frutas e verduras e legumes, enfim, eles não tinham como fazer essa agricultura de subsistência. Então esse projeto de irrigação, ele foi feito a partir dessa empresa com essa finalidade. A administração pública chamou a empresa e disse que ela deveria fazer um projeto de irrigação ali para que essas famílias tivessem a possibilidade de exercer a agricultura familiar. Vejam que interessante, não tinha ali no momento da contratação nenhuma intenção de que esse fosse um projeto necessariamente lucrativo. O objetivo, a finalidade daquela contratação, que foi colocada como orientação daquela época, era justamente a de permitir que aquelas famílias pudessem desenvolver uma agricultura familiar. Não era para ser uma agricultura ou um gado para vender, não era para desenvolver algo, um comércio, não era isso, era uma agricultura de subsistência. E esse foi o motivo pelo qual essas obras foram contratadas. Então, em nenhum momento, naquele elemento, existia a questão necessariamente do lucro. A ideia era permitir que aquelas pessoas pudessem se autossubsistir mediante a agricultura familiar. Esse é um ponto muito interessante. Porque o que acontece, esse processo, ele foi de 1993 e pouco depois dos anos 2013, mais ou menos, ou seja, quase 20 anos depois, esse processo chegou no TCU com uma série de questionamentos acerca da viabilidade desse projeto e viabilidade econômica desse projeto. Então estavam questionando a empresa, o motivo pelo qual ela tinha feito uma obra, ela tinha feito uma irrigação de um projeto que não era economicamente, sob viés econômico, lucrativo. E o TCU, naquele momento, exercendo o seu dever de controle, que é louvável, está previsto, e aproveito aqui para fazer esse à parte, não estou aqui questionando a atividade do TCU. Eles estão certos em fazer esse tipo de fiscalização, mas eu estou colocando aqui o que eu fiz para comprovar que aquele determinado contrato, ele não tinha esse objetivo de ter uma lucratividade, mas sim de permitir que o motivo ali fosse justamente que aquelas pessoas tivessem e colocassem a agricultura familiar ali no ponto de subsistência. Então, a ideia não era obter lucro, perfeito? Então, o que eu fiz? Naturalmente, pedi para pegar o processo administrativo lá de 1993. E o processo de 93, para a sorte de todos nós, ele havia sido digitalizado.
embora as páginas ainda estivessem bem amarelas, às vezes até um pouco rasgadas na lateral, foi possível identificar em vários momentos que a administração colocou documentos e pareceres dizendo que a ideia daquela estrutura era de permitir a agricultura familiar. Era um projeto de cunho social e não um projeto de cunho econômico. E a empresa só o fez porque assim foi solicitado pelo poder público. Portanto, nós conseguimos comprovar, depois de muito tempo, depois de muita interlocução, que aquele caso não exigia que houvesse uma equação no sentido de obter lucro, mas sim a condição social daquele projeto, daquelas obras de irrigação. Vejam como o processo administrativo é importante, porque vejam, como eu falei para vocês, o processo administrativo ele vai persistir no tempo. Então, a administração pode mudar no seguinte sentido, os agentes que vão estar ali, eles podem mudar e eles vão mudar. Isso é natural. Agora, é importante que você, administrado, que você, administração pública, servidor público, deixe tudo documentado, deixe tudo instruído no processo. Somente dessa forma nós vamos conseguir usar o processo para os fins que ele deve ter, que é justamente o de implementar a segurança jurídica. Nesse sentido, nós conseguimos comprovar que naquela época não era necessário que o projeto que foi desenvolvido por essa empresa, esse projeto de irrigação, ele não tinha como objetivo a lucratividade, mas sim o desenvolvimento social daquelas pessoas. Então, com esse exemplo, eu convido vocês para nós lermos alguns artigos dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro que foram inseridos no ano de 2021. São 10 artigos, vou selecionar alguns para que a gente possa entender, que vocês possam entender como foi o meu raciocínio jurídico e o que eu utilizei para comprovar, para demonstrar ali que a empresa, primeiro, ela não estava de má fé, porque ela estava cumprindo uma questão que foi colocada pela administração à época da contratação. E segundo, que o que foi colocado ali no processo, ele foi cumprido, ou seja, o objetivo era permitir a agricultura familiar. Isso de fato foi realizado. Então, não haveria motivo para penar a empresa. Vamos olhar esses artigos da LINDB juntos? Vamos ver que artigos são esses. Só uma correção, essa lei ela não é de 2021, ela é de 2018, tá certo? É a lei 13.655 de 2018. Ela que fez algumas inserções na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ela é do ano de 2018, tá certo? Então vamos ler aqui um artigo muito interessante, que é o artigo 21, a respeito da decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. Vejam que artigo interessante, é um artigo que traz uma noção consequencialista, é um artigo que traz a ideia de que a administração pública, quando ela for revisitar um entendimento, quando ela for colocar uma nova colocação, um novo entendimento, uma nova posição, que ela deve respeitar um viés consequencialista, indicando quais são as consequências práticas daquela decisão. Isso é muito importante, isso também tem tudo a ver com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Vejam, voltem no exemplo que eu falei agora para vocês, não seria razoável que quase 20 anos depois, uma empresa que executou o contrato conforme o que havia sido colocado venha a ser punida por uma outra questão, por um outro elemento que não estava presente à época da contratação. Eu não estou dizendo que é inválido você exigir que as contratações públicas relacionadas a esse tipo de tarefa, eles tenham um elemento do lucro. Eu não estou dizendo isso, eles têm um elemento da produção econômica. O que eu estou dizendo aqui é que naquele caso em especial, nós tínhamos vários documentos que comprovavam que a noção orientadora daquele contrato específico não era a geração de lucro, não era uma atividade econômica, era uma atividade de subsistência, era para permitir que aquelas famílias pudessem exercer a agricultura familiar e não uma agricultura para vender para os outros, para fazer uma produção gigantesca. Portanto, isso tem que ser considerado e você, operador do direito, tem que estar por dentro dessas questões. Vamos ver o que diz o parágrafo 1º desse mesmo artigo 21. Olha só. A decisão a que se refere ao caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização
ocorra de modo proporcional e equânime. Vejam o princípio da proporcionalidade aí. Olha só, de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Seria justamente o que aconteceria caso aquela empresa fosse apenada, ela apenas cumpriu com o que estava sendo colocado ali. Se daqui para frente, vamos supor que não fosse um processo que tivesse quase 20 anos, que as obras já estavam prontas, mas se fosse um andamento, que houve a necessidade de alterar aquilo ali, lógico, dentro de uma noção, né, de que nós temos uma limitação a respeito da quantidade e da qualidade, uma limitação quantitativa e qualitativa em relação a um contrato administrativo, mas não estou entrando nesse mérito, estou entrando na questão, estou indo em um ponto um pouco mais abstrato para que vocês possam entender. Se houvesse isso, a administração deveria colocar um jeito, ela deveria prever de forma consequencialista que essa alteração ela se desse de forma proporcional e equânime, sem impor sanções, encargos totalmente desarrazoados para aquela pessoa para aquele particular que, adotando o princípio da proteção à confiança, adotando a questão da segurança jurídica, confiou na postura do Estado. Outro artigo muito interessante, que foi o artigo que eu usei de uma forma matadora para indicar nesse processo que aquela empresa não merecia ser responsabilizada, foi o artigo 24 dessa nova LINDB. Vou ler aqui para vocês. Fiquem comigo e prestem bastante atenção. A revisão nas esferas administrativa, controladora, veja, no âmbito do exercício do controle externo do TCU, também está colocado aqui. Vamos lá. Esferas administrativa, controladora ou judicial, olha só, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. E o parágrafo 1º deste mesmo artigo 24, ele indica quais são os casos, o que significa essa expressão orientações gerais da época. E ele diz assim: consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, ou seja, as orientações gerais da época, lá em 1993, quando aquela empresa estava fazendo aquele contrato, eram justamente no sentido de permitir a agricultura familiar, a agricultura de subsistência e não uma agricultura para atingir o lucro. Portanto, com base nesses dois artigos, nós conseguimos demonstrar, lógico, não só com base nesses dois artigos, mas essencialmente com fundamento nesses dois artigos, nós conseguimos demonstrar e livrar aquela empresa de uma apenação por parte do TCU. Esse caso foi muito importante, eu considerei uma vitória muito relevante no exercício da minha advocacia. Encaminhando agora para o nosso final de aula, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que me acompanharam até aqui. Nós vimos o processo administrativo do começo ao fim e ainda as hipóteses em que essas revisões, essas revisitações da administração pública devem respeitar o princípio da segurança jurídica. Foi muito importante tratar desses assuntos com vocês aqui. A Lei 9784 de 99, ela tem que ser conhecida. É uma lei que já tem 25 anos e ainda assim, boa parte das pessoas sequer ouviu falar. E é uma lei que deve ser amplamente adotada por nós, operadores do direito, como uma forma de implementar o processo administrativo enquanto instrumento legitimador da figura do Estado. É um processo que deve ser feito de forma correta, com todas as fases: defesa, instrução, alegações finais, fase recursal, tudo isso sob uma roupagem constitucional. É processo, não é um mero procedimento, é um processo que deve ser visto sob a ótica material, ou seja, não apenas a apresentação de defesa, e a análise dessa defesa de uma forma genérica, sem enfrentar os fundamentos.
Isso não pode ser admitido sob a ótica de um direito administrativo moderno. E é esse direito administrativo moderno que eu convido você a pensar comigo. Peço que você, se tiver interesse, me siga no Instagram, é @isadorafn.adv. Lá eu trago muitas questões relevantes sobre direito administrativo e também sigam o Instagram da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, da qual eu sou presidente. Lá nós também trazemos coisas muito relevantes para quem está na advocacia e quer empreender, porque o advogado é sim um empreendedor e ele deve buscar essas soluções. Com isso, ele consegue fazer com que coisas que antes ele jamais pensou que ele poderia resolver, com esse conhecimento, ele vai conseguir resolver. Por isso, eu peço que você me siga lá no Instagram, siga as redes da Sejur e também fique de olho aqui na programação da TV Justiça, que é sempre muito relevante. Queria agradecer mais uma vez por vocês terem me recebido aqui, mas antes de terminar a aula, a gente tem que fazer aquele quiz para finalizar com chave de ouro. Eu espero que vocês acertem todas as questões. Vamos para o quiz então para finalizar essa aula. Vamos lá. Um servidor do IPEA, tendo em vista suas qualificações, foi indicado e nomeado para presidir a autarquia federal, pretendendo inserir meios modernos de administração para gerar economia para os cofres públicos. Para cumprir o seu projeto, ele postulou auxílio do superintendente do órgão, funcionário autárquico com larga experiência, que sugeriu de início reformular a estrutura normativa, expurgando atos por conveniência e oportunidade. Nesse contexto, nos termos da doutrina administrativista consensualmente acolhida, o presidente poderá realizar atos de, opção A, caducidade, opção B, retirada, opção C, revogação ou opção D, exclusão. A resposta está no enunciado da questão. Veja, expurgar atos por conveniência e oportunidade, nós estamos falando de atos que eles não têm nenhum problema de nulidade. Então, eu não vou anular esse ato, eu vou revogar esse ato. Portanto, a opção correta é a opção C, revogação. Vamos para a próxima pergunta. A administração pública do município Alfa editou ato administrativo proibindo os servidores públicos de se ausentarem da municipalidade, mesmo durante os períodos de folga. Ao tomar ciência dos fatos, João, vereador, juntou diversas pessoas para que todos protestassem em conjunto contra o ato da prefeitura. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a administração pública poderá, opção A, revogar o ato administrativo em razão de seu caráter inconveniente e inoportuno, sem prejuízo da possibilidade de revogação pelo Poder Judiciário. Letra B, anular o ato em razão de seu caráter inconveniente e inoportuno, vedada a intervenção do Poder Judiciário. Opção C, revogar o ato administrativo em razão de sua ilegalidade, sem prejuízo da possibilidade de revogação pelo Poder Judiciário. Ou letra D, anular o ato administrativo em razão da sua ilegalidade, sem prejuízo da possibilidade de anulação pelo Poder Judiciário. Para responder essa pergunta, nós temos que entender, para nós resolvermos essa questão, nós temos que entender se nós estamos diante de um ato que ele é ilegal ou ele é um ato que está relacionado com o juízo de conveniência e oportunidade. Nesse caso, nós temos claramente um ato que é ilegal. Você não pode impedir uma pessoa de sair da municipalidade quando ela estiver no período de folga. Isso é absolutamente ilegal. E se ele é ilegal, ele é anulável, ele é um ato que pode ser anulado pela administração. Então, todas essas hipóteses em que estão dizendo aqui que o ato administrativo ele vai ser revogado pela administração, elas vão sair. Ou seja, nós vamos tirar o item A e o item B. Agora nós estamos entre os itens B e o item D. Vamos ler. O item B, ele fala que pode-se anular o ato administrativo em razão do seu caráter inconveniente e oportuno. Veja, aqui ele já errou, porque você anula um ato administrativo em função da ilegalidade deste.
Mas ele ainda erra mais ainda quando ele fala que é vedada a intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, ele está todo errado, tá certo? A gente não pode, essa segunda parte dele está toda errada. A primeira parte, anular, ela está correta. Mas, em razão do seu caráter inconveniente e inoportuno, está errado. E vedada a intervenção do Poder Judiciário também está errado. Com isso, a única opção que nos resta é a opção D, que diz que nós podemos anular o ato administrativo em razão da sua ilegalidade. Perfeito, sem prejuízo da possibilidade de anulação pelo Poder Judiciário. Perfeito também. Opção D é a opção correta para essa questão. Vamos para a última questão de hoje. E a última questão é a seguinte. Segundo a Lei 9784 de 99, o direito de administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em, opção A, 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Opção B, 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Opção C, 5 anos, contados da data de publicação do Diário Oficial, salvo comprovada a má-fé. E opção D, 10 anos, contados da data em que foram praticados, independentemente da comprovação da má-fé. Dessa forma, com essa leitura aqui, nós já conseguimos tirar de cara o item D. Não é o item D de jeito nenhum. Independentemente da comprovação da má-fé, esse item já está absolutamente errado. Agora vamos olhar os prazos. Nós temos os prazos de 10 e de 5 anos. Eu disse para vocês que o artigo 54 da Lei 9784 de 99 dispõe que decai em 5 anos o prazo. Portanto, a opção A também está fora, porque ela fala no prazo de 10 anos. Inclusive, eu mencionei para vocês a ação direta de inconstitucionalidade 6019, que no ano de 2021 declarou a inconstitucionalidade do artigo 10, inciso 1, da Lei Estadual de Processo Administrativo do Estado de São Paulo, que dispunha que esse prazo decadencial era de 10 anos. Ou seja, essa questão está totalmente errada. Nós temos o prazo de 5 anos consolidado, inclusive, em ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, o prazo é o de 5 anos. Agora, para a gente fechar aqui, nós só temos que verificar qual é a data que a gente considera para fins de contagem desse prazo. E a data é da data em que foram praticados, ou seja, a opção correta é a opção B, 5 anos contados da data em que os atos foram praticados, salvo comprovada a má-fé. E com essa última pergunta, nós encerramos o nosso Saber Direito de hoje, no qual busquei trazer importantes temáticas, importantes questões, com casos práticos e resoluções do direito administrativo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero ser convidada para muitos outros programas e convido vocês a conhecerem o nosso Instagram da Comissão de Empreendedorismo Jurídico, @CEJUR-OABDF. Convido vocês também a me seguirem no meu Instagram pessoal, que é o @isadorafn.adv. Lá eu trago sempre essas questões muito relevantes sobre direito administrativo. Já são mais de 10 anos de experiência e cada vez mais eu fico mais encantado. Eu respiro o direito administrativo, eu adoro o direito administrativo e espero que com essas aulas eu tenha conseguido balançar você um pouco em relação ao direito administrativo para que você possa se unir a mim e a tantos outros estudantes, que nós advogados, nós operadores do direito somos eternos estudantes, para que nós estejamos sempre em busca dessa qualificação constante. E por isso, mais uma vez, eu agradeço à TV Justiça e ao programa Saber Direito por promover justamente essa amplitude de conhecimento, essa possibilidade de trazer pessoas de alto gabarito para trazer e compartilhar o conhecimento. E agradeço a você também, telespectador, que me acompanhou até aqui. Muito obrigada e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.
News.